Show do Vovô. Jogadores retornando, como se encontra a situação física do Sandro, do próprio João Marcos, que está retornando, o Thiago, os jogadores estão voltando aí para a equipe. Na verdade, o João Marcos era um caso só de ter tomado o cartão. A gente aproveita esses dias para fazer um descanso e trabalhar esse atleta. No caso do Sandro, treinou hoje normalmente. Amanhã vai ser avaliado, né, as condições dele, o pós-treino dele, para ver se vai ter condições de jogo. Então, até por isso a gente relacionou todos os atletas que têm condições, está relacionado, inclusive os atletas que foram poupados do treinamento, para que amanhã, na hora do almoço, a gente se reúne novamente a comissão técnica, o departamento físico, o departamento técnico fisiológico, para decidir os 11 que têm melhores condições de estar entrando em campo. O Ceará estava no G4, Regas, acabou saindo, né? Agora não querendo atribuir essa saída do Ceará do G4 à preparação física, mas você como preparador físico do clube, como é que você avalia o atual momento dos jogadores? No atual momento físico a gente tem dados individuais, né? Os jogadores jogam com GPS, a gente consegue controlar o volume de jogo e a intensidade. Eu acho que o volume de jogo e a intensidade do Ceará tem se mantido, né? Porém a gente tem perdido os jogos, tomando gol no início dos jogos, terminando esse último jogo com um jogador a menos, né? Enaltecendo também que hoje o Ceará é a equipe que mais jogou no Brasil, isso faz uma diferença. A gente jogou 17 jogos a mais que o Joinville, 16 jogos a mais que o Avaí, isso, de uma certa forma, a gente teve um pouco tempo menor de trabalhar, mas a gente não pode também vir colocar essa situação como sendo a situação real. Agora o momento é de administrar, ter muita calma, trabalhar muito mais a motivação de cada atleta, individual e de grupo, para que amanhã a gente já comece a superar e a gente sabe que a gente também tem uma sequência favorável, 2 jogos em casa, para poder retornar ao G4 também. Muito se questiona essa questão do Magno Alves, que muitas vezes é poupado de alguns jogos, né? Existe um planejamento que a gente sabe em relação a esse jogador, que tem que muitas vezes fazer um trabalho específico. Agora, você poderia explicar um pouquinho essa situação do Magno Alves de ser poupado de alguns jogos? O Magno Alves, independente de vitória ou derrota, né? O caso que aconteceu antes de a gente viajar para Recife, que o Magno Alves ia ser poupado do jogo de Curitiba, até porque a logística de Curitiba é uma logística que desgasta muito o atleta, uma logística que no mínimo são 9 horas de desgaste. Então o Magno é um atleta que, além, dentro da faixa etária de idade dele, de 35 a 40 anos, vocês podem puxar isso, é o atleta que mais jogou no Brasil. Hoje o Magno Alves é o atleta, dentro do elenco do Ceará, o 4º atleta que mais jogou em minutos jogados. Só fica atrás de Sandro, João Marcos e Ricardinho. Então são todos dados que a gente trabalha em cima disso, para que o Magno possa terminar a Série B jogando, né? Não que a gente haja no momento de emoção de uma derrota ou não e coloque o Magno numa viagem dessa. Com certeza a gente iria perder o Magno para esses 2 jogos em casa. Então isso é uma decisão tomada com muita cautela, com muita sabedoria, em cima de dados, em cima de muita conversa, inclusive com o atleta, para que a gente chegasse nessa decisão final de poupar ele de algumas partidas. Um jogador que tem uma regularidade muito boa é o Eduardo, né? Que hoje foi poupado, o Eduardo, porque ele estava realmente no momento de poupar o jogador do treinamento para estar pronto para o próximo compromisso? Justamente, o Eduardo também, boa pergunta. O Eduardo, ele é um atleta que no ano passado no Fluminense jogou 2 partidas oficiais ao tempo todo. O Eduardo hoje ele jogou 23 partidas na sequência dentro do Ceará. Independente de ser um atleta novo, é um atleta que nessa sequência de jogos tem um desgaste. Então a gente achou melhor poupar, tirar esse do treinamento e amanhã reavaliar para que a gente esteja o Eduardo 100%. Até porque a posição que o Eduardo joga, você não consegue ter um atleta 80%. Você estava falando em relação ao Sandro, ele está bem fisicamente? O Sandro, ele tem condições de jogo. Se você falar para mim que ele está 100%, eu vou estar mentindo. Mas hoje ele tem condições de jogo, por isso que a gente colocou ele no trabalho normal. O Sandro, indo para o jogo, a gente continua o trabalho de transição com o Sandro. Então a gente continua esse trabalho de condicionamento físico. Porém é uma posição que de repente não tem um desgaste dos atletas de meio de campo. Então, no caso que aconteceu contra o América Mineiro, de ter colocado o Sandro Ivo para jogar. Então isso são avaliações individuais que a gente faz de cada atleta. Isso a gente vai fazer amanhã na parte da manhã, junto com o Sérgio, junto com todo o departamento, para ver se o Sandro tem condições de estar no jogo ou não. E justamente também conversando com o atleta, que é o que tem que ter mais confiança para jogar. Claro que ninguém quer que o jogador fique fora, mas um João Marcos ficar fora, passar um tempo assim, foi importante para ele físico, vocês trabalharam em relação a isso? Justamente, eu acho que a gente, quando faz o planejamento, nunca imagina na derrota, a gente pensa na vitória. Todo jogador que vem jogando muito, toma um cartão, é o momento que a gente consegue descansar o atleta. A
gente está chegando, faltando 2 meses e meio para o final da competição. O Ceará com um grande número de jogos, com um desgaste muito grande de logística de viagem. A gente tem feito o que pode ser feito de melhor, mas o desgaste a gente inevitável acontecer. O João Marques é um jogador de 32 anos, um jogador que percorre muito durante as partidas, então quando ele tem esse descanso a gente comemora para que ele consiga ter uma outra sequência grande de jogos sem sofrer esse desgaste.